Olá, boa noite. Boa noite, estamos entrando aqui no Insta. Boa noite, estamos entrando aqui também no Facebook, no YouTube. Que bacana. Vamos começar mais uma live. Bom, eu sou Islena Barros, bióloga, aromaterapeuta. E nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o que você está fazendo da sua vida. Está cuidando da saúde ou da doença? Então vamos lá. E aí, Vicente? Boa noite. Vamos lá. Então, quanto tempo e quanto dinheiro você investe em cada um deles? Quanto tempo você investe? Quanto tempo e dinheiro você investe na sua saúde e na sua doença? Esse vídeo aqui serve para quem tem todo tipo de doença, mas vamos focar mais para quem está na enxaqueca, na gastrite, na diabetes, na depressão, na imunidade baixa, na hipertensão. Se você tem alguma dessas doenças ou conhece alguém que tem alguma dessas doenças, fique nesse vídeo e aperte o aviãozinho aí para mandar para as outras pessoas. Vamos compartilhar. Então vamos lá, pessoal. Esse vídeo aqui vamos ter vários comparativos, tá? Para vocês entenderem um pouquinho do que vocês mesmos estão fazendo aí, se vocês estão fazendo de forma correta ou de forma meia boca ou totalmente errado, tá bom? Porque eu mesma, até pouco tempo, estava fazendo tudo errado e achando que estava abafando, achando que eu estava fazendo o mais certo do mundo, até tomar uma lambada da vida, né? E a gente só aprende assim, na dor. Infelizmente é assim que acontece. Então vamos lá, vamos começar. Bom, vou falar aqui de alguns dos medicamentos que normalmente são bem populares, né? E que a gente investe muito tempo e muito dinheiro na compra, na aquisição desses remédios e a gente não se dá conta do quão ele é maléfico para a nossa saúde, tá certo? Uma coisa bem simples, por exemplo, quem tem enxaqueca aí, como eu já tive por muito tempo, eu era de ter dor de cabeça e até enxaqueca 2 vezes por semana. Eu tomava dipirona igual água. Eu ia para a farmácia e já comprava o estoque do mês inteiro, que eu sabia que eu tinha que tomar 2 comprimidos de 500 miligramas cada vez que eu tinha enxaqueca. Se eu tinha 2 vezes por semana, então eu já fazia as contas. Então, olha a média que eu gastava mais ou menos. Cada comprimido sai a R$1,10. Ou seja, no final do ano eu gastava R$105 de dipirona. Olha, comecei a utilizar plantas e óleos. Com a planta a gente não conta o gasto, né? Porque não tem. Você pega uma muda, planta, acabou. Tá lá, livre para você. Mas o óleo a gente tem gasto sim. Então, eu tive que comprar um óleo. O de peppermint, que é o de hortelã. E esse óleo, 2 gotinhas dele é suficiente. Então, 0,72 centavos. No final do ano, olha a diferença, R$69 de gasto. 69,12 centavos. Para 105 da dipirona, é uma diferencinha. Agora, conheço pessoas que gostam do Plus a mais, né? O plano VIP, né? VIP. Que a dipirona não é suficiente. Tem gente que é viciado no Advil. Então, quando a pessoa é viciada no Advil, para vocês terem noção, para dar também aquela mesma dosagem que eu tomava antes, tinha que ser 2 comprimidos. Dá R$3,75. Isso dá por ano R$360. Olha a diferença para o óleo essencial, 69 centavos, R$69, e o Advil, R$360. Olha que diferença. E depois nós vamos falar lá mais para frente, depois que eu passar o balancete aqui dos valores para vocês, eu vou falar também dos efeitos colaterais, tá? Todos os medicamentos têm efeitos colaterais, reações adversas e tudo mais, tá? Bom, depois eu fui
com o Peppermint melhorando da dor de cabeça e vendo que realmente o dipirona e o Advil não era mais para mim, eu queria mudar de vida. E quis também abolir o tal do omeprazol, que eu também fazia uso do omeprazol. Omeprazol, 1 comprimido por dia, ele fica em torno de 26 centavos. Isso dá R$ 94,90 por ano. Já o Peppermint, se eu for usar 2 gotas 3 vezes por dia, que é o que normalmente acontece, ou até 4 vezes por dia, já vai para R$ 262. Mas qual que é o efeito colateral? Matar as lombrigas, matar a giardia, matar a ameba, melhorar o meu hálito, matar as bactérias que causam tártaro, cárie. Esse é o efeito colateral do Peppermint. Fora o mau hálito, né? Que acaba com o mau hálito. Então, o preço é maior? É, em relação ao omeprazol. Mas, olha a grande sacada aqui. O tal do omeprazol, ele vai atuar na cadeia das bombas de prótons, que fazem o ácido clorídrico do estômago. Ou seja, quando a gente toma omeprazol, a gente inibe a produção do ácido clorídrico porque uma etapa antes dele foi cancelada, que é a bomba de prótons. O que acontece com isso? Vários efeitos colaterais que já vamos falar, e um deles atua também na pressão arterial. Então, quem não assistiu um vídeo anterior, que tem lá gravado, fala o seguinte, que quando você toma esses remédios que acabam com a azia, com a queimação, um dos efeitos colaterais é mexer na sua pressão arterial. Outra coisa que ele faz, quando você para de tomar os antiácidos da vida, vai vir um efeito rebote. O que é o efeito rebote? Se antes você não produzia nenhum suco gástrico e você para de tomar o omeprazol, por exemplo, ou qualquer azol da vida, você vai produzir de uma vez em uma quantidade muito grande. Então, primeira coisa, não pode parar de uma vez, tá certo? E outra coisa, você tirando devagarinho, vá colocando um produto natural no lugar. Foi o que eu fiz. Agora, eu já vi pessoas que pararam de uma vez e foram parar no hospital. Porque aí a quantidade de suco gástrico produzida é muito grande que a pessoa não aguenta, tá certo? A pessoa começa a passar mal mesmo e pode evoluir para gastrite, para úlcera, para câncer e tudo mais. Então, primeira coisa, vai tirando devagarinho. Segunda coisa, vai introduzindo um outro. Que outro? O Peppermint, por exemplo, que é hortelã. O óleo de hortelã, que é muito bom. Você não vai ter aquela sensação de queimação, de azia. E tem muitas coisas, gente. Já falei em vários vídeos aqui. Tem o gengibre, tem a espinheira santa, tem... Ai, são tantos que... Deixa eu ver o que mais. O boldo. E daqui a pouco eu vou falando mais. Tem coisa demais que você pode tomar, porque... Olha, o que eu observo é que é muito cômodo. Tá passando mal, pega um comprimidinho e toma, né? Ai, foi o médico que passou, então tá tudo certo. Não é bem assim, né? Vocês sabem que não é bem assim. Então tem que ter muita consciência que passo que você está dando na sua vida, se você está olhando para o mais ou para o menos, ou seja, para a saúde ou para a doença, né? Por muito tempo eu passei olhando para a doença. Então por isso que eu estou passando esses passos aqui para vocês. Outra coisa, para quem tem diabetes ou princípio de diabetes aí, por exemplo, existem substitutos da metformina. A metformina é um medicamento indicado para abaixar a glicose para os diabéticos iniciantes da fase 2, né? Só que existem estudos que comprovam que ela faz a pessoa ficar diabética mais rápido ainda. Então, qual seria o resultado, né? Uma alternativa à metformina? Existe uma planta chamada berberina, que ela já é vendida comercialmente em cápsulas e tudo mais, que uma cápsula dela custa R$ 1,56. No ano, você vai gastar R$ 571.
Existem óleos essenciais, por exemplo, o Smart 6 da doTERRA. Uma gota é 45 centavos. Você vai gastar 4 gotas por dia. Você vai gastar R$ 657. Metformina você não vai gastar nada que o governo dá. É de graça, tá? Existe uma insulina, aí são várias, tá, gente? Eu vou colocar uma só que eu conheço, eu não conheço todas. Mas é a que meu pai toma, por exemplo. É a Lantus, né? Vem com 10 ml. Ele usa 0,3 unidades. Então dá R$ 6,27. Resultado final do ano, R$ 4.577 de Lantus. Olha a diferença para 500 e 600 do Smart 6 e da berberina. Olha a diferença, tá? Sem contar que os efeitos colaterais, que daqui a pouco a gente vai falar sobre eles também, tá certo? Bom, e aí tem pessoas que têm imunidade muito baixa mesmo, que precisa estar fazendo uso de medicamentos ou de uma alimentação mais reforçada. Existem pessoas que precisam estar fazendo uso de Centro, por exemplo, Centro de A a Z. Um comprimido do Centro custa R$ 1,17. E pasme, 2 gotas do OnGuard, que é um óleo essencial da doTERRA também, que é excelente para subir a imunidade, também custa as 2 gotas R$ 1,17. Então, no final do ano, daria a mesma coisa, R$ 427 no ano, para você manter sua imunidade em dia. Então, tanto faz, nesse caso, financeiramente, você investir ou no óleo ou no Centro A a Z, tá? Mas vamos supor que você esteja com problema de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, certo? Normalmente, o que o médico vai passar para você lá? Uma fluoxetina, né? Um Valium e assim vai. Fluoxetina, hoje tá baratinho, um comprimido, 96 centavos. Isso vai dar para você aí R$ 700 no final do ano. O Valium, 83 centavos. Vai dar no final do ano R$ 605. A sálvia seria uma substituta para a fluoxetina e para o Valium. Tanto planta, tanto chá, quanto óleo, que você preferir. Tanto em cápsula, você faz o teste aí e vê o que é melhor para você. Agora, o óleo da sálvia, ele é bem mais concentrado. E 2 gotas dele vai dar R$ 1,44, ou seja, R$ 525. Ainda deu menos que os 600 do Valium, né? Temos a lavanda também, que ajuda muito. Nesse caso, gente, não substitui o outro, são complementares, tá? Sálvia e lavanda. 2 gotas da lavanda vai dar 76 centavos. Então, R$ 277 no final do mês. Final do ano, perdão. Então, olha o comparativo aí, ó. R$ 700 da fluoxetina, 605 do Valium, para R$ 277 da lavanda e R$ 525 da sálvia. Olha que diferença. A diferença é grande, né? Bem grande mesmo, tá? Aí, se você for fazer um comparativo, por exemplo, para você investir mesmo na sua saúde, você ter uma saúde boa, você precisa fazer escolhas boas. E a primeira escolha está no supermercado, né? Então, ao invés de comprar um óleo de soja, por exemplo, o ideal seria comprar um óleo de coco, por exemplo. O óleo de soja, o ml dele, vai sair, a colher dele, perdão, que é uns 15 ml, vai sair em torno de 11 centavos. Aí a diferença vai estar no óleo do coco. O óleo de coco, a diferença, a colher dele vai para R$ 1,35. No final do ano, o óleo de coco ele ganha disparado, vai para R$ 1.478 e o óleo de soja R$ 125 no final do ano. Então, olha a diferença. Você usando em média 3 colheres por dia, eu fiz as contas, né? Então, se você usar 3 colheres por dia para cozinhar, você pode, claro que você pode até usar muito mais que isso. Então, se você usar 3 colheres, que são 15 ml, cada uma delas, né? No final do ano, você vai ter gasto R$ 120 com óleo de soja.
Já com óleo de coco você vai ter gasto mais 10 vezes mais. Mas qual que é o benefício do óleo de coco? Ele combate candidíase, ele combate radical livre, ele combate vírus, bactérias, fungos, né? Ele vai te ajudar na gastrite, vai te ajudar também. Não, tem tanta coisa, você pode usar nos cosméticos, pode usar no cabelo. Bom, infinitas coisas. Então, só de usar na preparação para alimentação, o óleo de coco já vai te ajudar bastante, tá certo? Bom, e aí se você tem pressão alta, por exemplo, vamos supor que você tá aí acima do 12/8, que é a média padrão, né? E o médico te passa Benicar. Benicar é um dos melhores remédios que tem por aí, né? Um comprimido desse Benicar fica em torno de R$ 1,50. No final do ano, você vai tomar um por dia, né? R$ 547 você vai ter gasto de Benicar. Existem alternativas para os remédios de pressão? Claro que existe. Vou dar aqui uma alternativa para você, que é o extrato da folha da oliveira. Tem vendendo aí na internet? Tem, de monte, tá? Um comprimido, em média, tá 55 centavos. Ou seja, no final do ano, você vai ter gasto R$ 401. A diferença é porque o de oliveira você vai tomar umas 2 vezes e o Benicar você toma uma vez só. Então, a diferença é pequena, mas existe. E a outra, Benicar tem efeito colateral. A oliveira, o que ela faz? Ela não abaixa a sua pressão. A folha da oliveira, o extrato da folha da oliveira, como eu falei no outro vídeo, ele vai ajudar o seu vaso sanguíneo a produzir o óxido nítrico, que é o responsável por regular a pressão. Não quer dizer que vai baixar. Já o Benicar, não, você tomou, ele baixa. Se já tiver baixa, baixa mais ainda. Já a oliveira, não, se você toma e ela tiver baixa, ela regula, ela sobe. Olha a diferença. Então, o extrato da oliveira leva o seu nível sanguíneo para onde ele tem que estar. Se está alto, ele abaixa. Se está baixo, ele sobe. Então, deixa no nível confortável, que é importante para o corpo. O Benicar, ou esses outros remédios aí todos que tem, tomou baixa a pressão. Entendeu? Então, olha o risco. Se tiver baixa, baixa ainda mais. E se tiver alta? Baixa, mas pode não ser o suficiente para baixar tudo. Então, por isso você tem que estar indo no médico para fazer a calibração do remédio. Então, às vezes você toma um, aí daqui a um mês você volta pro médico e diz, olha, ainda tô com dor de cabeça, ainda tô com ânsia de vômito, com a visão turva. Então, vou aumentar a dose. Pá, aumenta a dose para você, tá? E aumenta os riscos de efeitos colaterais que a gente vai ver agora, tá certo? Bom, então o assunto dessa live é que escolhas você tem feito para a sua vida. Você está escolhendo a doença ou a saúde? Está cuidando da saúde ou da doença? Aí é que tá. E o tema dessa live surgiu num dia que eu fui dar o resultado do meu exame para os meus pais. Faz um tempinho, eu comecei com diabetes tipo 1, né? Eu apresentei esse quadro há um tempo e fui levar para os meus pais. E o meu espanto foi que eles ficaram furiosos comigo. Meu pai, então, ficou pé da vida. Ele não se conformava. Você não vê o tanto que a gente sofre, porque os dois são diabéticos também. Tanto meu pai quanto minha mãe. E há muito tempo, meu pai. Minha mãe é recente, mas o meu pai há muito tempo que ele é diabético. Então, ele falava assim, você não vê o tanto que a gente sofre aqui? E como é que você me fica diabética também? Até então, eu estava bem confortável, que eu pensava assim, bom, eles são, eu também tô. Então, eu estava de consciência leve, né? Ou seja, eu não preciso fugir, né? Ou seja, por amor, né? Eu sigo o mesmo caminho, ou seja, por amor eu vou pro buraco junto, né? Olha a escolha, né? E de consciência leve, claro, que normalmente quando a gente faz essas cagadas, a gente tá de consciência bem leve, porque a gente decide que é por amor, tá? Isso é inconsciente, tá, gente? São posturas que as pessoas dificilmente conseguem observar nelas próprias se elas não observarem o próprio corpo e não se atentarem aos efeitos sistêmicos
de toda a família dela mesma, tá ok? Então, quando aconteceu esse fato, que eu cheguei de consciência bem leve, né, para o meu pai e para minha mãe, para dizer que eu estava com aquele resultado de exame, mas a minha surpresa foi que ele ficou furioso comigo. Foi aí que minha ficha caiu, né? A primeira ficha começou a cair. Assim, que merda que eu estou fazendo com a minha vida, né? Eu tô pegando a vida que os dois me deram e copiando as besteiras que eles fizeram, ao invés de fazer um pouco melhor. Porque eu tenho capacidade de fazer melhor, né? Eu não me formei em biologia à toa, né? E aí vai. Eu não fiz tantas pós à toa, eu não estudo as plantas há tantos anos à toa. Então, por que eu não estou pondo isso em prática? Então, eu comecei a perceber que eu estava literalmente indo no caminho da morte. Ou seja, literalmente cuidando só das doenças. Então, me aparecia uma gastrite, tomo omeprazol. Pressão alta, tomo BNK. Apareceu o princípio de diabetes, toma o remédio também. E assim vai, toma remédio, toma remédio, toma remédio. Até que eu comecei a observar o seguinte, gente, aonde que eu vou parar com tanto remédio? Porque um remédio bagunça o resto. Aí o outro termina de petecar o restante. E assim vai. Então, eu comecei a ver que eu não estava dando os passos corretos. Eu não estava cuidando da saúde. Estava há muito tempo só cuidando da doença. Parecia uma doença, eu tratava, parecia outra doença, eu tratava outra, e aí virava um ciclo vicioso, né? Água, eu não tomava água suficiente. Especiarias, que são os remédios naturais que Deus dá pra gente, eu não usava no meu preparo de comida. Aliás, eu mal preparava comida, né? Sol, eu não tomava sol. Olha a importância disso. Ficar ao ar livre, raramente. Então, eram lugares fechados o dia inteiro sentada na frente do computador. Exercício, nem que seja para andar da entrada até o portão, eu não fazia isso. Né? Mal andava. Dormia tarde, acordava à tarde. Olha a diferença. Muito açúcar, muitos produtos industrializados, muito sal. Cigarro e álcool não, porque eu nunca fui de beber, mas quem está nessa vida aí também eu acho bom começar a rever. E outra coisa, assistir a televisão. É um problema sério? É. Hoje a televisão mata muito mais que o Covid. Vocês sabem, então a gente ficar se emprenhando, né? Ou seja, escutando essas tragédias, se envenenando mentalmente pelas notícias ruins, isso é um problema grave. Então cortei também televisão, raramente assisto, uma vez ou outra, para não ficar tão assim desinformada, né? Mas no mais, se quer saber, não vou assistir mais televisão, que senão vi muita gente se enforcar, se matar de várias formas por assistir tanta televisão. Ou seja, se você assistir Globo, SBT, essas TVs abertas o dia inteiro, assista por uma semana, faça o teste o dia inteiro. Se não vai dar vontade de você pular na primeira ponte que você passar. Vai, é fato. Então a gente tem que se policiar e prestar atenção no que a gente está pondo para dentro. Quais são as notícias que a gente está absorvendo. Porque tudo isso influencia na nossa saúde, na nossa vontade de viver. Porque eu não estava mais com vontade de viver, eu estava indo para a morte, caminhando para a morte. Então, se você está assim também, eu aconselho você fortemente a desligar a televisão. Começar a beber bastante água, começar a usar as especiarias, começar a tomar sol, começar a fazer exercício físico. Eu faço pouco, então não posso... Isso, eu não sou um modelo, tá? Percebe-se, né? Mas o pouco que eu consigo, eu tento fazer. Dormir cedo, acordar cedo, cortar o açúcar o máximo possível, cortar o máximo de produtos industrializados, excesso de sal, cigarro e álcool. Se você conseguir isso, você vai ter dado um grande passo no avanço aí, onde você vai estar saindo da doença e indo para a saúde. Isso é fato, tá? Bom, então vamos falar um pouquinho dos efeitos colaterais desses medicamentos todos que eu citei no começo dessa live? Vamos lá? Então vamos lá. O primeiro medicamento que eu citei aqui foi a dipirona. A dipirona, ela tá escrito, gente, tudo que eu vou falar aqui tá escrito na bula, tá? Não tô inventando moda, não tô fazendo calúnia, mesmo porque eu já tomei muita dipirona na vida
E o dia que precisar de novo, se eu não tiver o óleo, se eu achar que é preciso, que eu não tô dando conta, eu vou tomar de novo. Porque a gente não pode ser a louca do óleo essencial, a louca do chá, né? Os medicamentos estão aí para serem usados, mas com moderação, como tudo nessa vida. Tudo nessa vida tem que ser usado com moderação. Então vamos lá. O que a dipirona pode causar? Distúrbios cardíacos, distúrbios no sistema imunológico, na pele, no tecido subcutâneo, no sangue, no sistema linfático, nos distúrbios vasculares, distúrbios renais, urinários e gastrointestinais. Olha aí, ó. Olha o tamanho da bronca. O Advil, que é o VIP, né, da dipirona. Então, dipirona é para os pobres. E o Advil é para os ricos, que ele é bem mais caro, né? O que o Advil pode provocar de efeitos colaterais? Desordens de tudo que é tipo. Por exemplo, sanguínea, linfática, no sistema imunológico, mental, sistema nervoso, na visão, no labirinto, perdão, no ouvido, zumbido, vertigem, tontura, no coração, certo? Desordens vasculares, alteração da pressão, tudo isso. Asma, doenças inflamatórias do intestino, desordens hepáticas, edema no coração. E tem tanto nome feio aqui que eu vou te falar. Vou nem falar todos, tá? Porque senão a gente vai ficar aqui a noite toda e falando de um monte de problema. Então, esses são os principais efeitos do Advil. E a metformina, aquela que é dada... A metformina é aquela que é dada pelo Estado, tá? O Estado nas farmácias populares. Distúrbios do paladar, distúrbios gastrointestinais, náusea, vômito, diarreia, dor abdominal, inapetência, reação cutânea, prurido, urticária e hepatite. Olha o tamanho do problema. Sabe aquela Lantus, que é aquela injeçãozinha, aquela insulina para os diabéticos? Assim como o BNK, que tomou baixa pressão, a Lantus tomou baixa glicose. Ela não equilibra a glicose, ela baixa. Então, qual que é o efeito principal? Hipoglicemia, que é muito mais perigoso do que a hiperglicemia. Porque se você tiver uma queda brusca na glicemia, você pode levar à morte. Problemas de visão, só para deixar claro aqui, por exemplo, meu pai já fez vários tratamentos na visão dele, inclusive levar injeção no olho por conta da diabetes. E ele toma essa Lantus aí com todo santo dia. Lipodistrofia, local da injeção pode dar uma reação alérgica, e formação de anticorpos também, ou seja, a pessoa pode começar a produzir anticorpo contra a insulina, ou seja, causar uma reação alérgica e você ficar imune, a insulina não funcionar mais no seu corpo. Pode acontecer isso, tá? Outros efeitos colaterais, omeprazol. Omeprazol tomei por muito tempo também. Omeprazol pode dar dor de cabeça, diarreia, dor abdominal, náusea, gases, tontura, fraqueza, dor nas costas, tosse, distúrbios no paladar, insônia, coceira, mal-estar, agitação, boca seca, dor nas articulações, dor muscular, dificuldade de respirar. Tudo isso omeprazol. E lembrando que o omeprazol, ele pode atingir também, aliás, ele atinge também, lembra que eu falei no outro vídeo, ele atinge a sua pressão. Então, ele faz ele causa um efeito bem estranho na sua pressão arterial, subindo a sua pressão arterial, tá bom? Efeitos colaterais da fluoxetina. Eita, que essa daqui o povo gosta de passar igual água. Ai, tô nervosa, tô ansiosa. Toma fluoxetina. Isso aí toda vizinha passa uma para outra, né? Como se nem precisasse de medicação, de receita médica. Então, olha só, a fluoxetina, perda de apetite,
sonolência, dor de cabeça, insônia, ansiedade, fraqueza, náusea, diarreia, dor de estômago, redução da libido, retardo na ejaculação, impotência sexual, tremores, nervoso, irritação, agitação, Virgem Maria, não acaba nunca mais não. Visão turva, calafrio, boca seca, vertigem, palpitação, pulsação acelerada, alteração do paladar, sonhos estranhos, vômitos, nariz entupido, dor de garganta, sangramentos, hemorragias ginecológicas, suor em excesso, erupção ou coceira na pele, ondas de calor ou rubor, bruxismo, né? Ficar apertando os dentes na hora de dormir, rigidez muscular, ataques de pânico, alucinações, convulsões, pensamentos suicidas, confusão mental, zumbido no ouvido e prisão de ventre. Jesus amado. Ai, deixa eu até tomar um fôlego aqui. Já os efeitos colaterais do Valium são, nossa, meu Deus, como tem? Cansaço, sonolência, relaxamento muscular, habitualmente relacionado com dose administrada no início do tratamento, distúrbio no sistema nervoso, desequilíbrio, dificuldade de falar, distúrbios psiquiátricos, confusão, distúrbios emocionais de humor, depressão. Depressão? Uai, mas ele não é passado para depressão? Exatamente. O tal do Valium, ele é passado para a depressão, mas ele pode causar depressão também. Pasme, tá? Pasme. Então, aprenda a ler a bula, gente. Leia a bula antes de sair tomando tudo que se passa por aí. O uso crônico dele pode causar dependência, tá certo? A maioria desses remédios aqui em uso crônico pode causar dependência. E uso crônico que eu falo é quanto tempo? Depende. Por exemplo, o omeprazol 15 dias já é uso crônico, porque ele tem muitos efeitos colaterais, tá? Continuando no Valium aí, ó. Náusea, boca seca, hipersalivação, né? Visão dupla, hipotensão, que é a pressão baixa, insuficiência cardíaca, depressão respiratória, icterícia, Jesus, frequência cardíaca irregular. Meu Deus do céu. Olha o tanto de coisa que tem aí, tá? Bom, gente, tá acabando. Os efeitos colaterais do óleo de soja, esse que você compra no supermercado para cozinhar, ele era muito pior. Há um tempo atrás ele tinha gordura trans. Hoje já não tem mais. Mas mesmo hoje ele pode causar a síndrome da sobrecarga lipídica. O que é isso? Isso faz com que o corpo não consiga acabar com os triglicérides, as gorduras que ficam presas, principalmente na parede sanguínea, dos vasos sanguíneos, tá certo? Pode causar também, mesmo assim hoje, câncer, diabetes, doenças cardíacas, inflamação, ganho de peso, saúde, problemas na saúde reprodutiva, interferência na síndrome do ômega 3. Tudo isso o óleo de cozinha, sim. Então, olha a diferença de você gastar R$120 por ano com óleo de cozinha e R$1.400 você gastar com óleo de soja. Ah, não quero gastar, ou com óleo de coco. Não quero gastar R$1.400 por ano com óleo de coco. Gasta com azeite então, meu. Bem mais barato, sabe? Bem mais barato do que se for gastar um óleo de coco. Claro que o óleo de coco tem muito mais benefícios, mas tá, quem não tem cão, caça com gato, né? Olha os efeitos colaterais do BNK. Dor de cabeça, tontura, cansaço, inchaço, edema, queda de pressão. Como eu falei para você, queda de pressão, porque tomou, ele baixa a pressão. E só, se você não é aquela pessoa que está sempre medindo antes de tomar, você toma todo dia, independente se está alta, se está baixa, vai sempre baixar a sua pressão. Então, se a sua pressão está baixa, vai baixar ainda mais. Olha o problema. Tá vendo? Olha o problema. Erupções cutâneas, vermelhidão na pele, palpitação, aumento da frequência urinária, ou seja, principalmente de noite, tá? Na hora que você quer dormir, dá aquela vontade de fazer o xixi. Gente, o que eu quero mostrar aqui pra vocês
é que existe sim diferença de preço. Em alguns casos, o preço de ter uma saúde mais saudável é mais cara, mas nem sempre é assim, tá certo? Nem sempre. Como eu já dei exemplo aqui, da berberina e do Smart 6, é muito mais barato do que você tomar uma Lantus, né? Se a Lantus vai ficar 4.700 por ano, a berberina você vai gastar 570 para cuidar da sua diabetes. Já o Centro, para cuidar da sua imunidade, e o OnGuard é a mesma coisa. Então, não vai nem vem. Em questão de preço, tá, gente? Agora, a diferença, por exemplo, do Valium, da fluoxetina para cuidar da sua depressão, quando você usa R$700 para uma fluoxetina e a sálvia 500 e pouco e a lavanda 200 e pouco, a diferença aí não é nem tanto no preço mais. A diferença aí vai estar nos efeitos colaterais, tá certo? Nos efeitos colaterais, porque vocês viram quantos efeitos colaterais eu falei nesse vídeo da fluoxetina e do Valium? Qual é o efeito colateral da lavanda? Aumentar 800% seu nível de hormônio da felicidade, certo? Então, esse é o efeito colateral da sálvia. E ela é usada demais em manicômios, em lugares que cuidam de pessoas em depressão e tudo mais. Então, são produtos naturais que têm um efeito muito melhor do que uma fluoxetina e um Valium, sem uma resposta negativa do organismo, sem possíveis efeitos rebotes, sem efeito colateral, tá certo? Então, olha a diferença. E se você compara, por exemplo, óleo de coco e óleo de soja, tá certo, não quer usar o óleo de coco, usa o azeite, né? Vai ser um pouquinho mais caro, mas você está investindo aonde? Na sua saúde. Então, quando você investe mais na sua saúde, você com certeza vai visitar muito menos a farmácia, né? E olha a diferença de preço também, por exemplo, de um BNK e do extrato de oliva, que eu falei para você. A diferença é quase nada. O extrato de oliva sai mais barato você comprar do que você ficar indo na farmácia. E a diferença, ou seja, além de sair mais barato, você ainda não vai ter efeitos colaterais, que o BNK traz e são vários. E você não vai só baixar a sua pressão arterial, você vai controlar a sua pressão arterial. E tem muitos outros ganhos secundários, a oliveira. Além de cuidar da diabetes, além de ajudar no emagrecimento e outros tantos ganhos secundários. Ou seja, eu costumo dizer que com os medicamentos nós temos efeitos colaterais. Com os produtos naturais nós temos ganhos secundários, terciários, quaternários e assim vai, certo? Então, eu convido você agora, nesse momento, a parar, fazer uma análise da sua vida, ver se você está indo pelo mesmo caminho que eu fui, cuidando da doença por muito tempo. E aí, quando você cuida de uma, pode ter certeza que vai vir a segunda, depois a terceira, depois a quarta, e aí vai virar uma bola de neve e a coisa vai desandar. Ou você está investindo em produtos e em escolhas que vão levar você para a saúde. Você está tomando água, certo? Você está tomando água na proporção correta? Boa noite, Celina, no Facebook. Tudo bem? Oi, Celina. Tudo jóia com você, minha querida? Então, você está tomando sol todo santo dia? Você está escolhendo os temperos para colocar na sua comida? Ou você está comprando só pelo iFood aí? Né? Eu, por muito tempo, eu fui do iFood. Eu fui sócia, posso dizer, do iFood. Tanto que essa forma aqui de bola está diminuindo aos poucos. Mas eu estou lutando. Né? Então, faça essa observação aí para você mesmo. Se observe. Veja se você está cuidando da saúde ou da doença. E tudo aquilo que a gente põe o foco, a nossa energia, né, cresce. Então, se você está com um princípio de diabetes, como eu estive lá algum tempo atrás, você está cuidando dessa diabetes? Ou você está enfiando um monte de remédio aí em cima, tudo que manda você tomar, você toma. Né? Veja a diferença. Então, é isso que esse vídeo é para chamar você a atenção. Olá, Adi, boa noite, tudo bom? Então, amanhã tem outra live, certo?
A live de amanhã também será às 8 horas da noite. E a de quinta também. Então, terça, quarta e quinta. Essa semana e semana que vem. Tá ok? Então, pessoal, foi um enorme prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço no coração de vocês. E até amanhã às 8 da noite, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tudo de bom.